Vem cá, fala a verdade, você já brigou por causa de política, não brigou? Ninguém tem sangue de barata, mas o problema é quando isso é na casa da gente, hein, pastor? Pois é, e às vezes o pessoal está passando um pouquinho da conta também, não tá não? Não tá, pastor? Tem hora que o pessoal exagera um pouco, né? E como será que a gente pode lidar com isso? Rapaz, É o que a gente quer saber do pastor Hernandes. é difícil, hein? E mais outras perguntas no Trocando Ideias. Já já a gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias 313 no ar, seja bem-vindo, se acomode aí, fique à vontade. Antes de começarmos, você está na sua casa aí com uma dúvida que você leu na Bíblia, você não entendeu muito bem, tem alguma coisa que aconteceu na sua igreja, você quer... Nossa, como é que eu faço em relação a isso? Conta com o reverendo Hernandes Dias Lopes, manda sua pergunta para cá através do e-mail trocandoideias@lpc.org.br. Como fez? Deixa eu ver quem foi. Foi o Anderson Ferreira. Anderson, vamos lá, hein? Sua pergunta é meio grande, mas eu vou ler-a toda aqui. Prezado Reverendo Hernandes, graça e paz. Venho até o Senhor em busca de orientação e sabedoria para lidar com uma situação que tem me causado angústia e tem me afetado profundamente, na relação com o meu pai. Meu pai é uma pessoa extremamente fanática por política. Ele dedica muitas horas do dia a me enviar vídeos, mensagens e áudios com conteúdo político, muitas vezes com vocabulário agressivo e ofensivo. Isso acontece de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada, o que tem gerado estresse na minha vida. Embora eu tente ser paciente, há momentos que a provocação se torna insuportável e acabo perdendo a calma e respondendo de maneira impulsiva. Eu gostaria muito de pedir a sua orientação sobre como lidar com essa situação de maneira cristã, respeitando os meus pais, mas também buscando preservar a minha paz interior e a unidade da nossa família. Eu não sei mais como agir. Agradeço a atenção e a ajuda. Vamos lá, Anderson. Muito bem, a pergunta é complexa mesmo, porque ele já coloca uma palavra aí que define, fanático. Uma pessoa fanática é uma pessoa que só olha uma coisa, não consegue ver o todo, ela se concentra num tema só, bate uma tecla só, e ela não celebra a vida, porque ela está preocupada com o assunto e aquele assunto consome sua mente, sua alma, suas emoções, seus relacionamentos. Então, penso eu que ele definiu o problema. Segundo, eu acho que todos nós podemos ter nossas convicções políticas, nós as temos, as defendemos. Há coisas que no cenário brasileiro nos irrita profundamente mesmo, nos deixa, às vezes, revoltados, machucados, feridos. Porém, nós não podemos trazer essa agenda para dentro da nossa casa a ponto de afetar os nossos relacionamentos familiares. Seria um desastre, né? Um desastre. Porque se existe uma entidade que precisa ser guardada, preservada, saudavelmente, é a família. E o primeiro aspecto para ter saúde emocional é respeitar o direito do outro. Eu não posso ultrapassar essa fronteira da liberdade sem respeitar o direito do outro. Então, quando um pai quer impor ao filho a agenda que está no coração dele, num radicalismo exacerbado, a ponto de constranger o filho, de provocar no filho uma reação que chega às raias do desrespeito filial ao pai, é porque a situação está muito ruim mesmo. O que esse filho deve fazer? Primeiro, penso eu, de marcar um horário e sentar com o pai, tomar um café, fora da rotina da vida. Falar, papai, vamos tomar um café juntos. Abrir o coração, expor o assunto. Se o pai continua, eu acho que ele precisa não ler essas mensagens. Manhã, tarde e noite. É demais. De vez em quando você mandar um vídeo interessante, ok. Mas isso ser rotina de manhã, de tarde, de noite, então ele recebe e não lê. E não responde. E não responde. O que não pode fazer, penso eu, é permitir que a agenda do pai afete de tal maneira o coração dele que ele se torne desrespeitoso com o pai. Isso não vale a pena. Então, a melhor coisa é não ser provocado.
nesse caso, não ser provocado. Recebeu, não leu, não respondeu. Se o pai cobrar dele, falou, pai, eu estou com outras coisas para fazer, infelizmente não deu tempo, não posso, eu tenho outras atividades, tenho minha casa para cuidar, tenho minha família para cuidar, tenho meu trabalho para fazer, eu não posso atender toda essa demanda. Mas com carinho, com afeto, com amor, porque você não resolve uma agressividade com outra agressividade. É preciso pagar o mal com o bem. É preciso amontoar brasas vivas na cabeça do outro, conforme a Bíblia diz. É preciso vencer o mal com golpes de bondade. Então, a única maneira que tem que fazer é essa. Agir com sabedoria, não responder tudo. Mas antes, esse papo no cafezinho lá na padaria da esquina vai fazer bem, eu acho. Muito bem. E ele pagar o café para o pai. Melhor ainda. Anderson, que Deus abençoe, viu, essa relação com seu pai. Depois manda pra gente como é que tá essa situação que a gente quer saber. Manda um e-mail depois pra gente. Saber. Tá bom? Matias Mário, direto de Moçambique. Saudações, pastor Hernandes e toda a equipe. A minha pergunta é, segundo Romanos 13, 1 e 2, o governo da Coreia do Norte também é constituído por Deus? Vamos lá. Vamos lá, filho. Vamos ler o texto, né? Romanos 13, 1 e 2. Esse é o texto que retrata a nossa relação com as autoridades constituídas. Então, vamos lá. Está escrito assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vamos entender aqui. O que Deus instituiu não é o mal, não é a opressão, não é a violência, não é o ateísmo, não é o totalitarismo, não é o despotismo, não é o endeusamento da autoridade. O que Deus instituiu é o princípio de autoridade. Não importa que governo, se é monarquia, se é parlamentarismo, se é democracia, a instituição do Estado é um princípio divino. Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja, Deus instituiu o Estado. Ou seja, Deus não é Deus anárquico, tem ordem, tem governo. Agora, a resposta a ele está no contexto, é só continuar lendo o texto. Porque para que o governo existe? Quando eu estou falando governo, estou falando desta instituição do Estado. Então, veja bem, versículo 3 prossegue e diz assim, porque os magistrados não são para temor quando faz o bem, e sim quando faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que o Estado, que a autoridade instituída por Deus, tem dois propósitos. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Ora, se o Estado, em vez de fazer o bem, promove o mal, em vez de coibir o mal, coíbe o bem, essa autoridade está fora do padrão instituído por Deus. Cabe aí, Tiago, à luz das Escrituras, a igreja, que é a voz profética de Deus na história, confrontar a autoridade. Foi isso que os apóstolos fizeram com o Sinédrio. Quando o Sinédrio tentou impor uma agenda absolutista sobre eles, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Eles responderam, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eles não dizendo que eles não têm autoridade. Eles têm autoridade, mas a autoridade deles não está acima da autoridade de Deus. Quando Pilatos quis negociar com Jesus a questão da soltura dele, Pilatos disse assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te matar e para te soltar, para te condenar e para te livrar da condenação? Jesus não questionou a autoridade dele. Nenhuma autoridade teria sobre si do alto não tivesse sido dada.
O que Jesus disse lá, Pilatos, você tem mesmo poder de mando. Você pode me soltar, você pode mandar me crucificar. Esse poder está na sua mão. Agora, uma coisa você não está entendendo. De onde procede essa autoridade sua? É lá do alto. Então, acima de você, Pilatos, tem uma autoridade maior, que é Deus, que instituiu a autoridade humana, do governo humano. Então, respondendo à pergunta dele, foi Deus que instituiu o governo absolutista da Coreia do Norte? Não. Essa opressão não foi Deus que instituiu, não. Deus instituiu o governo da Coreia do Norte. Com que propósito? À luz de Romanos 13, para fazer o bem e coibir o mal. Isso vale para a Coreia do Norte, vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para países da Europa, da África, da Ásia, da América Latina. Ou seja, qualquer governo que esteja legitimamente constituído e, em vez de promover o bem, abriga o mal, acoberta o mal, promove o mal, esse governo está fora do padrão estabelecido por Deus. Entendido. Entendido? Entendido. Então tá bom. Pastor, tem mais uma pergunta. Como diz o Orival, então tá bom. Vamos lá para a participação do Márcio Souza. Pastor, diante das heresias e escândalos, acho necessário uma nova reforma, principalmente no Brasil. O senhor concorda? Eu não só concordo, mas tenho pregado sobre isso, Tiago. Há um lema da reforma, Igreja Reformada, sempre reformando. O que esses irmãos nossos do século XVI entendiam por isso? É que a reforma é algo contínuo na igreja. Sempre que a igreja se desvia da ortodoxia, da fidelidade à palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, essa igreja precisa voltar para esse eixo. E hoje nós temos no Brasil, e não só no Brasil, mundo afora, parte da igreja que se desviou para o liberalismo, não crê mais que esse livro é inspirado, inerrante, infalível e suficiente. Outra parte descambou para o sincretismo religioso, para o misticismo tosco, que precisa voltar para a palavra de Deus. Das profetadas inconsequentes, você voltar para a palavra de Deus. Então nós chamamos essa volta para as Escrituras de uma reforma. E eu entendo que não há reavivamento sem reforma, porque Deus nunca derrama do seu Espírito sobre uma igreja que se desviou da verdade, uma igreja apóstata. Essa igreja está debaixo do juízo de Deus e não da bênção de Deus. É preciso, sim, uma nova reforma. Pois bem, o nosso tempo estourou, mas eu quero te contar uma coisa surpreendente que eu descobri agora há pouco. Pastor Hernandes, lá em casa a gente acorda no domingo, faz um cafezinho lá, e aí é o seguinte, cuscuz, um ovinho mexido e queijo coalho. Pronto. É o café, um café assim, nordestino. ó. Porque a gente mora em Campinas, mas a gente acompanha a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela IPP-TV. Então a gente prepara o nosso café e acompanha a Escola Bíblica Dominical aqui de Campinas. Que legal. E aí, pastor Hernandes me contou agora há pouco o número de pessoas assistindo o culto no domingo. Pastor, como é que foi essa história? Domingo agora, nós, com a graça de Deus, dia 27, né? 27. Batemos recorde nos acessos durante os cultos. Nós tivemos mais de 46, quase 47 mil pessoas online nos cultos da Igreja de Pinheiros neste domingo. E Deus tem nos abençoado de maneira tão extraordinária, tem crescido a cada domingo. E ao final do dia já tinha mais de 110 mil pessoas que já tinham assistido o conteúdo da igreja de domingo passado agora. A gente tem que louvar a Deus por resultados tão otimistas, tão expressivos. Pois bem, se você está aí tomando o seu chimarrão, comendo cuca no sul, ou se você está no norte, no nordeste, não importa. Aproveite esse conteúdo online, toda a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ao vivo para você. Agora, se você está em São Paulo, muito mais legal, vá até a igreja na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Tá feito, pastor, vamos embora que o tempo acabou. É desse jeito, Tiago. Um grande abraço.
Fica com Deus, gente. Até mais.